Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Vitor Taveira. Essa é mais uma entrevista do século, aqui direto do estúdio 42B. Lembrando que essa entrevista e outras você pode conferir no canal do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e também no seculodiario.com.br. Está também no Instagram, @tvséculo. Você pode seguir lá para receber aí em primeira mão as novidades aqui no nosso canal. Hoje o tema que a gente traz é racismo ambiental e educação ambiental antirracista. Tema muito legal para a gente abordar, e temos como convidados a Andréa Teixeira Ramos, que é pós-doutora em educação, professora pesquisadora do grupo de pesquisa Territórios de Aprendizagens Autopoéticas, e do projeto de ensino e extensão Narradores de Maré, da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. E também o Vitor de Jesus, pós-doutorando em Ciências Sociais na UFES, pesquisador CAPES Brasil, e também integrantes do Narradores de Maré. Bom, primeiro, bem-vindos, né? Bem-vinda, bem-vindo. E queria que vocês começassem falando, começar pelo Vitor, para a gente falar um pouco de o que é racismo ambiental, né? Um termo que vem crescendo recentemente, né? Vem sendo falado, pesquisado, reivindicado, não só na academia, mas também nos movimentos, né, sociais e tudo mais. O que é isso? Por que começou esse debate que leva, né, a esse termo? Bem, agradeço, né, por estar aqui, primeiro pelo convite. Enfim, o Século Diário é um jornal importante no cenário capixaba, né, pelo posicionamento dele. É importante a gente também estar aqui e demarcar esse espaço. Bem, como você já iniciou falando, a importância do conceito e da noção de racismo ambiental, ela vem justamente dos movimentos sociais, porque geralmente os conceitos, eles surgem da academia e depois eles são apropriados nas disputas pelos movimentos sociais. E com o racismo ambiental é diferente. Ele é um conceito que foi trazido pelo movimento negro estadunidense ali na década de 80, né, quando havia a luta pelos direitos civis no contexto estadunidense. E aí a questão racial era uma grande questão para aquela época, e se passou a identificar que quando as empresas elas queriam poluir ou lançar seus poluentes, elas escolhiam justamente os territórios negros e pobres para jogar os seus resíduos tóxicos. E aí o reverendo Benjamin Chaves, é uma liderança negra, né, nomeou isso de racismo ambiental para poder dizer, naquele contexto de sinalização do racismo, de luta contra o racismo, de demarcar que o racismo também tinha uma face ambiental. E a face ambiental era justamente, né, esse despejo inadequado de resíduos nos territórios de maioria negra e pobre. Então, o conceito ele nasce nesse contexto, nasce do movimento social e depois ele é incorporado pela academia. Enfim, aí vem o Robert Bullard, que é um grande intelectual estadunidense também, que ele vai cartografar, ele vai espacializar, ele vai levar para dentro da academia e mostrar que, olha, de fato, isso acontece, mostrando uma cartografia de como que a localidade entre os despejos de resíduos tóxicos, eles estavam diretamente relacionados à localidade de maioria de população negra e pobre. E aí passa a se chamar isso de racismo ambiental. E hoje, né, isso da década de 80. E de lá para cá, o que a gente tem chamado e o que o conceito de racismo ambiental ele tem denunciado é justamente que os impactos das desigualdades ambientais, eles não são sofridos por todos de mesmo modo, porque às vezes, sobretudo nesse contexto de mudanças climáticas, por exemplo, a gente tem algumas falácias e uma delas é dizer que estamos todos no mesmo barco, de como se todos fossem impactados pelas questões ambientais do mesmo modo. E a noção de racismo ambiental vem justamente dizer que não, alguns grupos estão muito mais vulneráveis dentro dessas desigualdades, alguns grupos sofrem muito mais os impactos e os danos, os passivos ambientais, enquanto outros usufruem e têm dinheiros e recursos para poder se desviar desses danos, desses impactos ambientais. Então é isso que a gente tem chamado hoje de racismo ambiental. Tem desde dinâmicas, digamos, internacionais até locais, né? Porque eu lembro desses casos, por exemplo, do lixo, o próprio caso enfim, o lixo que é jogado no oceano, que é despejado em alguns lugares. Isso acontece numa lógica assim, de um país para outro, inclusive, né? De transportar resíduos e tal. E outras que eu acho que talvez, quando você fala de mudança climática também, vão ser uma coisa que tende a aumentar e que vão ter impactos quer dizer, é um problema global, mas tem impactos em territórios bem específicos, né? Aqui em Vitória, no Espírito Santo, a gente imaginar
a subida né, dos níveis do mar, por exemplo, quem vai impactar, né, o próprio pescador, agora tendo grandes manifestações de pescadores de Vitória que estão proibidos, né, de trabalhar, e isso não deixa de ter um recorte social e racial também. Mas aí eu não sei se André quer complementar alguma coisa, que depois a gente vai entrar também em outros temas, né, sobre educação ambiental e tal. Acho que o Vitor pode continuar. Bom, não fiz pergunta, não, se quiser continuar, senão... Eu acho que você levantou um ponto importante de pensar, enfim, são diversas dinâmicas, né, escalas de análise, por exemplo, do racismo ambiental e várias temporalidades, né? Quando a gente pensa, por exemplo, que desde a colonização já existe uma lógica ambiental extrativista, né? Uma lógica europeia de colonial, de que eles podem vir no Brasil e podem vir nos países colonizados e extrair tudo, porque tudo que tiver nessas terras é passível de captura, de destruição, e que isso se reverte em lucro para eles dentro da dinâmica mercantil e escravocrata colonial. A gente já está falando de uma base lógica e uma base operacional dessas dinâmicas de interface entre racismo, questões ambientais e colonização e processos históricos, né? Isso vai se atualizando, que é o que você falou, por exemplo, quando a gente pensa numa geopolítica hoje, muitos países que outrora foram os países colonizadores, né? Eles lançam seus resíduos, eles jogam seus lixos em contêineres e mandam esses lixos em navios para os países do sul global, os países racializados, outrora colônias desses mesmos países, né? Então, essa dinâmica, por exemplo, de países racializados, países que outrora foram países colonizadores, países que se reivindicam enquanto países brancos, de uma história branca de mundo, e que hoje, ainda hoje, pleno século XXI, 2023, se sentem muito à vontade para mandar os seus lixos, e aí é muito louco essa relação, porque eles colocam os contêineres, os lixos no contêiner, mas eles não falam que são lixo, eles falam que são materiais recicláveis. Então, eles pintam uma noção, uma ideia de que ali tem produtos que podem ser reutilizáveis, quando na verdade eles estão mandando para os países do sul global, que são os países historicamente racializados e explorados nessa colônia, nessa lógica, inclusive colonialista e escravocrata. Eles estão mandando fraldas, papel higiênico, lixos de todas as ordens, lixos hospitalares. Então, essa lógica de que pode-se fazer tudo com os países racializados, de que nós ainda somos colônias desses países, elas ainda perduram e diz de uma lógica ambiental que perpassa, porque muitos desses países, por exemplo, eles são países que são considerados referências na temática ambiental, que são países com selos de qualidade, certificações internacionais, de países que a gente deve seguir enquanto modelo quando a gente pensa a questão ambiental, são cases de sucesso, vamos dizer assim, da temática ambiental, quando na verdade eles só estão transferindo os seus custos e seus danos ambientais para os países do sul. E aí eles ficam, a partir de um greenwash, né, eles fazem um marketing de que eles são países super elaborados, que estão desenvolvendo muitas tecnologias para a questão ambiental, mas na verdade eles estão jogando seus lixos, como sempre fizeram, com os países do sul global, que são os países racializados. Então tem uma dinâmica geopolítica. Eles têm a maior produção de resíduos, né, pela sua capacidade industrial e capacidade de consumo, né? Então, assim, isso também entra no debate das mudanças climáticas, né? Dessa coisa do que você falou do mesmo barco, porque os impactos não são causados na mesma escala pelos diferentes países e continentes, né? A responsabilidade de país industrial, ela é muito maior para as mudanças do que, né, dos próprios. E é esse debate que o próprio Lula tem feito internacionalmente, né? De que não é bem assim, de que, né, tem que ter políticas justamente para esses países que também estão mais vulneráveis, né? E essa dinâmica geopolítica, ela se reverbera dentro do país de uma forma também muito específica, porque se a gente está falando numa escala geopolítica, onde os países do Sul, os países historicamente racializados, eles estão absorvendo os custos e os impactos ambientais dessa escala geopolítica, quando chega dentro do Brasil, por exemplo, não é todo o território brasileiro que está sendo impactado no mesmo modo. E aí os territórios de populações quilombolas, indígenas, né, de populações tradicionais, eles estão muito mais sujeitos, por exemplo, a receberem esses lixos. Então, é muito comum, por exemplo, que a prefeitura, ou enfim, a escala que esteja, né, seja o governo de estado, joguem os seus lixos
em comunidades tradicionais, por exemplo, territórios quilombolas ou territórios indígenas, né? E aí a gente está falando de uma escala já mais local, né, de um colonialismo interno, né? São as dinâmicas do colonialismo também, né, que são historicamente estabelecidas, são historicamente estruturadas, né? E aí quando a gente olha, por exemplo, pensando atualidades, né, desse racismo ambiental, quando a gente olha para a situação no Espírito Santo, que os territórios indígenas não possuem saneamento, por exemplo, não têm acesso a uma água de qualidade, vide o crime, né, da Samarco, a gente está falando de um racismo ambiental. Quando a gente olha, por exemplo, para territórios quilombolas que também não têm acesso a saneamento, quando a gente olha para populações urbanas da favela, das periferias, que não têm acesso a saneamento, que não têm acesso... E aí, quando eu estou falando de saneamento, eu estou falando não só de água e esgoto, mas também de lixo, né, de drenagem. Então, quando a gente olha a população que historicamente é impactada pelas grandes enchentes no estado e no Brasil, a gente está falando historicamente de populações negras e pobres. Quando a gente olha para a população que não tem sequer acesso à coleta de lixo e que precisa fazer outras destinações desses lixos, a gente está falando de uma população negra e pobre, né? Quando a gente está falando de quem não tem água, ou quando a gente está falando de quem sequer consegue retirar o esgoto da sua localidade, e a gente também está falando de populações negras e pobres, né? Não, e é interessante assim trazer que o Espírito Santo, que eu acho um estado muito emblemático para falar dessas questões, e trazendo um pouco também a André aqui para o papo, já vou conectar. Por exemplo, o caso da implantação da indústria de celulose, né, que exige um monocultivo em larga escala, o uso de agrotóxicos, enfim, várias questões, implica a instalação se dá justamente em cima dos territórios indígenas e dos territórios quilombolas. Outros produtores pequenos que às vezes não tinham titulação ou tinham, enfim, mas assim o processo de expulsão ele se dá por coação, né, por violência, por ameaça e também por compra a preços às vezes irrisórios, porque eram comunidades que, enfim, não estavam acostumadas com esse volume de dinheiro. Então assim acontece tudo isso em paralelo, né? Tem várias pesquisas que vão falar sobre esse processo de implementação. Mas é curioso, e a exploração petrolífera também tem impactado hoje, né, principalmente pescadores, comunidades quilombolas, e os territórios, quer dizer, de outras empresas, territórios de outros grupos sociais, eles não são afetados, né, eles são, e onde estão essas populações ditas racializadas, passa, né, por cima. E aí, assim, quando eu tenho pensado um pouco na questão das comunidades tradicionais e no avanço do capitalismo, cada vez, quer dizer, foram refúgios que as comunidades conseguiram conservar ainda, né? Então, a mineração, por exemplo, ela vai entrar nos territórios onde seja mais fácil o acesso, o transporte, a logística e tudo mais, e vai extraindo. Quando isso acaba, ela vai cada vez mais entrando em territórios mais profundos, né? O caso da expansão no Brasil também do agronegócio e tudo mais, também está avançando sobre esses territórios. Então, eu queria, se você trouxesse simplesmente pensar um pouco, sobre essa questão também das comunidades tradicionais e educação ambiental, porque são grandes guardiões, né? Aí não estou falando só, né, no campo, porque a gente pensa, mas também no meio urbano a gente tem comunidades tradicionais estabelecidas, né, em Vitória, no Espírito Santo, no Brasil, e que ela, para citar, né, a questão aqui das paneleiras, por exemplo, sua relação com o mangue, né? Enfim, não são só as paneleiras, né, também os tiradores de barro, toda essa complexidade que são pessoas que dependem dessa natureza conservada, né? Porque senão acaba o modo de vida, acaba a cultura, acaba a tradição. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação das comunidades e como isso também pode ser uma ferramenta de educação, né, e de transformação. Então, assim, agradeço o convite. Falando um pouco, assim, primeiro dessa questão ambiental, né, da educação ambiental. Eu vou voltar um pouquinho na sua pergunta, conversando com o Vitor mais cedo, assim. Então, lá na minha graduação, na minha monografia, eu fiz um trabalho de educação ambiental, né, que é essa educação ambiental institucional, que fala da preservação dos valores, de conservação, da sustentabilidade, que estão presentes no marco teórico, nos marcos teóricos, né? Que é uma educação ambiental ocidental, eurocêntrica. E aí eu chego no mestrado e encontro as comunidades tradicionais, né? Então eu começo o meu trabalho
lá com o Congo de Roda d'Água, especialmente trabalhando as máscaras do Congo, aquela comunidade tradicional, que é uma zona rural, né, e que para chegar na escola, se chover, você não consegue chegar, né, na escola do campo, que fica no Alto de Taquarussu. E aí eu venho no doutorado trabalhando com as mulheres do Congo, né, a questão na perspectiva ecologista, não uma ecologia de conhecimentos científicos fixos, mas uma ecologia contemporânea das relações, da subjetividade, também com essas comunidades tradicionais, né, que são essas comunidades das Paneleiras e a banda de Congo Amores da Lua, que está próximo do Vale do Mulembá, de onde é retirado o barro que é feito, as panelas de barro, né? E essas comunidades resistem, né, que eu chamo de práticas de resistências ecologistas, reexistências, e elas só existem até hoje diante de toda a degradação histórica que a gente vive, que Vitor falou muito bem, por conta dessas coletividades, desse processo de solidariedade, de uma resistência, negociando com um diálogo amoroso, trazendo o Paulo Freire, que a gente conversa muito, as tensões e os conflitos. Então, se a gente pensar, trazendo o Congo, né, que é uma expressão cultural secular, singular do nosso estado, que existem mais de 70 bandas de Congo, então como que a gente vê que essas comunidades tradicionais, se a gente trazer para Goiabeiras, né, as paneleiras de Goiabeiras, elas estão ao lado da universidade. E existem pessoas que não conhecem as paneleiras, não conhecem o galpão. Então, como essa comunidade conseguiu sobreviver e resistir até os dias atuais, né? O tanino, que é a base que benze a panela de barro, né? Então, ele está no mangue. Então, quando a gente vai fazer o passeio no mangue com o Heraldo, que é o tirador do tanino, tem toda uma ancestralidade. E aí não é uma ancestralidade que a gente encontra na academia. Então, quando ele tira a casca do tanino, tem todo um modo de tirar ecológico para que a árvore continue ali, né? Então, quando eles tiram o barro lá do Vale do Mulembá, e isso tudo tem relação com todas as expressões que, apesar de todo esse capitalismo, como você colocou muito bem, com todas essas destruições e com esse racismo ambiental, e a gente pode dizer muitas vezes também religioso, né? Porque o Congo, ele tem essa relação muitas vezes de ter essa... como é que eu posso dizer? É uma relação que muitas vezes as pessoas confundem e elas acabam tendo um preconceito que a gente pode chamar de racismo religioso em relação ao Congo por conta das religiões de matrizes africanas. E essas comunidades, elas resistem até os dias atuais, persistem, e se a gente for a cada uma delas, a gente percebe como essas comunidades se relacionam com o ambiente, de um modo geral, com as pessoas, e que o meio ambiente, no caso, a educação ambiental que a gente está trazendo aqui, eu posso trazer educações ambientais que hoje, eu como uma mulher negra, que me tornei negra em 2016, quando comecei a estudar as questões étnico-raciais, fazendo um concurso na universidade, com o letramento racial que eu tive, eu me tornei uma mulher negra, e aí eu insiro essa questão antirracista na educação ambiental. Então, a educação ambiental até então, para mim, estava muito leve, como diz o Belchior, suave, branca, limpa. Então, eu, uma mulher negra, me percebi naquela educação ambiental que agora eu chamo de outras educações ambientais cotidianas insubmissas, trazendo Conceição Evaristo e Carolina Maria de Jesus como uma potente literatura negra para que essas mulheres, especialmente as mulheres negras, dessas comunidades tradicionais, que são as mulheres que estão ali, possam erguer a voz, né? Não dar a voz para essas mulheres, mas que elas possam erguer a voz. E eu quero ler um trechinho, se você me der licença, que, como Carolina, né, já falava muito disso em 1950, escrevendo o livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus, na favela do Canindé. Carolina é mineira, nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, e é importante a gente, né, honrar as nossas ancestrais, e aqui eu falo de Carolina. Ela diz assim, no dia 14 de novembro, deixei o leito às 5 horas e fui pegar água. Era só homens que estavam na torneira. Ninguém falava. Enchiam as vasilhas e saíam. Pensei,
se fossem mulheres. Então, ela traz essa questão da água que o Vitor sempre coloca, né? Ela acordava pensando em água, ela começa o livro falando de buscar água. E hoje a gente tem água, né? A gente aqui, né? Nem todos têm água, né? É, e aí, mais um trechinho, porque nós estamos aqui no estado do Espírito Santo, em Vitória, e eu faço questão de ler esse trechinho. 15 de novembro, o dia surgiu claro para todos, porque hoje não tem fumaça das fábricas para deixar o céu cinzento. Então, a gente está aqui na capital e a gente sabe como que é o nosso céu. E essas comunidades, elas resistem, insistem com esses modos tão singulares dessas populações que vivem em lugares tão específicos que parece que a gente está em outro lugar. Quando a gente sai da universidade, de repente a gente está ali numa comunidade que as crianças estão brincando na rua, tomando banho no canal, e uma está cuidando da outra, e as mães, e sempre as mulheres. Então, é mais ou menos por aí que eu penso essas perspectivas. No caso da UFES, né, que é tão específico que a UFES está literalmente dentro do mangue, né, no bairro de Goiabeiras, oficialmente, né, que é um bairro, Goiabeiras Velho, ali, de muita tradição. E aí, para trazer uns exemplos, uma coisa assim que eu acho importante também é como é que essas comunidades estão resistindo numa realidade totalmente diferente do que foi a manutenção da cultura tradicional. Isso implica, por isso que a gente vem falando das políticas públicas, porque não há condição de reprodução, né, dessas tradições, dessas formas de vida, como era antigamente, né? Por causa do galpão das paneleiras, quando eu estava estudando um pouco, eu fui ver que, na verdade, o galpão ele surge porque os quintais foram sumindo, né? O quintal era o espaço de produção das panelas e com o crescimento da população, com a especulação imobiliária, cada vez mais, né, foi se perdendo os quintais, assim. E uma alternativa foi a criação desse galpão, que reúne, que também, assim, modifica, ainda tem os quintais, ainda tem a produção de quintais, existe, inclusive tem placas e tal, mas assim, como é que a dinâmica urbana vai também ressignificando? No caso do Congo, assim, várias coisas, né? A tradição de, por exemplo, da tirada do mastro, de ir na mata, cortar o mastro, algumas ainda mantêm, mas assim, às vezes você não tem mais mata, né? Ou culturas indígenas, quilombolas, pescadores, que você não tem mais as condições porque a urbanização foi tirando essas condições, né, dessas comunidades. Então, elas têm que se adaptar e por isso que é importante esse olhar também de políticas que possam, né, permitir a existência desses vários mundos, né? Está falando aqui dos zapatistas, né, um mundo onde caem muitos mundos e não só essa realidade dominante, né? Vitor, deixa eu fazer um acréscimo. A gente está falando aqui de capitalismo, enfim, das dinâmicas do capitalismo e tudo mais, mas é importante também a gente pontuar que esse capitalismo ele é racial, né? Porque historicamente, muitos desses processos eles foram lidos pela via marxista, que é uma via importante, uma chave importante de leitura da realidade, das contradições da nossa realidade, mas que teve um apagamento das questões raciais e das questões de gênero, né? Então, quando a Andrea traz essa perspectiva que ela e o grupo têm desenvolvido, né, de educação ambiental, que pensa a questão de classe, raça e gênero numa perspectiva interseccional, é uma revolução profunda, inclusive, no próprio debate de educação ambiental, né? Porque, às vezes, quem está olhando de fora não tem noção dessa micro-revolução que está sendo feita e a importância da Andrea, das pesquisas da Andrea que ela tem feito, para poder mostrar que educação ambiental não é só sobre falar palestrazinhas do Dia da Árvore, do Dia do Meio Ambiente, como que as contradições numa sociedade capitalista e que leva em consideração e que perpassa o racismo ambiental e as suas interfaces de gênero, como que isso afeta mulheres negras e indígenas, por exemplo, nas suas temáticas e nas suas relações ambientais com o mundo, isso é uma potência profunda e uma revolução nos pilares, inclusive, do próprio marxismo, né, que negligenciou o seu atravessamento racial, que o processo de produção, inclusive de capitalismo no Brasil, ele é assentado numa sociedade escravocrata, né? A gente só se produz uma sociedade capitalista e o nosso processo de industrialização só acontece porque houve um acúmulo de riquezas e de capitais de uma sociedade de quase 4 séculos de escravidão sobre os corpos negros, né? E negligenciar isso
perde muito de vista o que a gente está falando aqui sobre racismo ambiental e as suas complexidades, né? Quando a gente fala da questão do espaço de Goiabeiras, quando a gente fala dos atravessamentos das paneleiras e da lama, ou quando a gente fala, enfim, que ainda hoje o sistema penitenciário é um sistema penitenciário extremamente negro e que tem um racismo ambiental lá também, as condições são extremamente insalubres e precarizadas. Quando a gente olha para a população em situação de rua, que historicamente é uma população negra, inclusive fruto do pós-abolição, da maneira como que aconteceu, e que vive em condições de racismo ambiental também, essa população em situação de rua, a gente está falando de dinâmicas do capitalismo que são racializadas. E aí é importante também, a gente está falando dentro de um jornal, de uma perspectiva de esquerda, e que se alinha a determinadas leituras marxistas, de um comprometimento também com a leitura de intelectuais que têm feito essa interseccionalidade, né? Essa discussão sobre a racialidade do capitalismo. Aí é que eu estou pensando Carlos Mu, eu estou pensando Cedric Robinson, eu estou pensando o próprio Florestan Fernandes, né? Que parte da esquerda negligencia no debate racial. Não dá para pensar capitalismo e colonialismo, né? Senão como duas faces de uma mesma moeda, né? Vem junto, não vem separado, né? É um pacote. O racismo, ele é estruturante, né? Ele vem junto. Pague um, leve dois. Infelizmente, né? Então, o combate tem que ser também conjunto, né? Enfim. Mas, assim, para André, o que seria, então, como é que vocês estão construindo essa perspectiva? O que seria uma educação ambiental antirracista? No que ela se difere, né, da tradicional? Você falou um pouco disso, mas, assim, como é que isso se dá também, né, na prática, no pensar, no agir? Sim, então, Vitor falou muito bem, dentro do nosso grupo, nós temos várias pesquisas, várias pessoas realizando trabalhos belíssimos, né? E aí, o que seria essa educação ambiental antirracista que eu agora, aqui estou chamando, não agora, nesse momento, mas a partir, né, dos meus estudos e estudos do grupo que eu tenho feito, desde a tese de doutorado, né, de outras ecologias cotidianas insubmissas, né? O que seria pensar isso, né? Quando a gente pensa num trabalho, como foi apresentado agora, né, ontem e anteontem, da Simara e da Letícia, do grupo, de trabalhar a educação infantil, crianças da educação infantil. Quem são essas crianças da educação infantil? É importante, a gente vê muitos trabalhos, trabalho de educação ambiental na educação infantil. Quem são essas crianças? Vou trabalhar com mulheres. Quem são essas mulheres? São as mulheres, elas são negras? Elas são mulheres brancas? É diferente. Quem são? Então, a gente pensa sempre nessa perspectiva de dizer quem são essas pessoas que moram do lado da escola, né? Se você for lá, como elas se autodeclaram? E é diferente uma pessoa, uma mulher negra fazendo uma pesquisa e dizendo, erguendo a voz e dizendo do lugar dela, da onde ela está falando. Eu sou uma mulher negra periférica. Quem é a Andréia hoje? Quando você me perguntou como você quer se apresentar, Andréia é filha de Dona Maria de Lourdes e do seu Anselmo. E eu ergo a minha voz dizendo, eu sou uma mulher negra que fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado e que ainda vou viver o racismo. Sim, mas isso faz com que eu me torne cada vez mais forte e resista e possa erguer minha voz como pesquisadora negra, trabalhando numa perspectiva antirracista. Então, toda vez que a gente vai fazer uma pesquisa, e nos nossos trabalhos, Vitor disse muito bem, não é só citar um autor negro ou uma autora, é de fato ler, estudar e apresentar isso para os estudantes. A gente, como pesquisador de pesquisa narrativa, pesquisa com os cotidianos, quais são os autores negros que você está estudando, que você está colocando? Porque nos meus trabalhos do mestrado, só tem autores brancos praticamente, homens brancos. E aí a gente começa uma educação ambiental antirracista, pensar outras ecologias cotidianas insubmissas, trazendo aqui Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Bel Hooks, Grada Quilomba, Nilma Lino Gomes, Sueli Carneiro, as nossas ancestrais, essas mulheres negras, trazendo essas pessoas e as vozes dessas mulheres congueiras. A Dona Ruth é uma intelectual lá da banda de Congo Panela de Barro, tanto quanto os outros que estão lá na academia. A minha mãe, Maria de Lourdes, é uma intelectual, né? Eu sou filha de Dona Maria de Lourdes e neta de lavadeira. A minha avó se aposentou como lavadeira. Temos aqui no centro de Vitória a Dona Dominga,
que está ali. A minha mãe conheceu a Dona Dominga. Que é aquela estátua Aquela que tá estátua. embaixo ali do Palácio Anchieta, Exatamente. né? A minha Uma mãe catadora. conheceu a Dona Dominga quando catava papel com 8 anos com meu tio, enquanto a minha avó estava em casa lavando roupa. E o meu avô fazendo esteira e pescando aqui no centro de Vitória. Então, isso me marca. Isso é um processo de resistência. E aí, quando a gente traz esse processo de educação ambiental antirracista, de pensar o antirracismo, é dizer quem são essas pessoas? As crianças negras. Uma criança negra, Eliane Cavalheiro fala no livro dela, eu já trabalhei 10 anos na educação infantil. Uma criança negra, quando você traz uma pesquisa de educação infantil, e ela traz isso no livro dela, do Silêncio do Lar, o Silêncio da Escola, elas são menos acariciadas do que as crianças brancas. Quando uma criança branca vai embora, a professora dá um beijo. Quando uma criança negra, quantas que recebem um carinho? Isso é uma coisa muito forte, que está lá na minha tese, na infância, quando eu falo que eu fui aprender a bordar e a escrever isso nos trabalhos. Isso é uma educação ambiental antirracista. Escrever a sua história, como Paulo Freire coloca, ensinando e aprendendo com a própria história. Uma escrita de si, uma escrita autobiográfica, uma pesquisa narrativa, que você vai falar da sua história, uma escrevivência, trazendo o conceito, uma expressão de Conceição Evaristo, escrevivência, dizendo como que a gente é como mulher negra. E aí, quando você se coloca na pesquisa, isso é antirracismo. Você não está reproduzindo o que um homem branco europeu disse como conceito. Você está colocando a sua existência. E isso é forte. Então, quando a gente coloca isso nos trabalhos, dizendo quem são essas crianças que estão lá, quem são essas mulheres, né? Por que que é importante dizer? E eu já ouvi muitas vezes, mas você é negra. E quantas vezes uma mulher branca se reconhece? Eu sou uma mulher branca. É importante ter esse reconhecimento, porque aí a gente consegue, você falou de políticas públicas, a gente consegue perceber as desigualdades, né? E agora você disse do nosso presidente. Que bom que ele chegou na França e falou aquilo, porque a gente precisa combater essas desigualdades, que são desigualdades raciais e que muitas vezes ficam assim, escondidas, e a gente precisa erguer a voz e falar. E a gente paga um preço caro como grupo. Mas é isso, a gente precisa falar. Então vai ter gente falando sempre dessas desigualdades, dessas pessoas que vivem nesses espaços-tempos onde eles são afetados pelo racismo ambiental. E eu fiquei pensando aqui enquanto você falava também nessa questão que sempre entra, né? O acesso. Quem tem acesso à educação ambiental e qual educação ambiental, né? Porque assim, a gente tinha aqui, né, como um grande expoente de educação ambiental, aí colocando minhas aspas, em Vitória, que foi a Feira do Verde, por muitos anos, levando às crianças informações de educação ambiental pelas grandes empresas poluidoras, Samarco, Vale, enfim, Alagoas Celulose na época. E agora a gente teve até bem recentemente o evento Sustentabilidade Capixaba, né, que foi ali na Praça do Papa, um pouco na mesma lógica, né, uma coisa mais ampliada, com debate talvez, né, mais amplos, não sei, enfim, mas nessa mesma lógica também. Então, pensando também quanto que você falou um pouco de que há um modelo de educação ambiental também que ele é muito vertical, né? Assim, além de serem os homens brancos europeus que teorizaram, parte dessa estrutura de que há digamos, o enunciador ali, o professor, o educador, e os outros que recebem essa informação, né? Isso que, enfim, Paulo Freire questiona tanto, né? E tantos outros. Então, também precisa dessas quebras, né? E também tem essas contradições, né? Porque construir de baixo para cima a partir da comunidade ou dessas falas dessas pessoas, você está tratando de estruturas totalmente desproporcionais com o que é o poder das grandes empresas de dominar essa narrativa. Sim, eu vou falar uma coisa assim, eu comecei a trabalhar esse tipo de educação ambiental, que hoje eu não trabalho, porque eu fui estagiária em 2005 do Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal, que na época era CST. Eu fui estagiária, eu trabalhei 1 ano no Centro de Educação Ambiental, mas de 2005 depois até 2011, né, até vou chegar no mestrado. Então, assim, eu sou fruto disso. Uma estagiária insubmissa. Uma estagiária insubmissa, eu sou fruto disso. Mas, assim, quando eu comecei a estudar esse tipo de educação ambiental, eu fui lembrando, lá na minha memória subterrânea, da minha avó,
que lá atrás a minha avó tinha um cuidado com a horta, tinha a preocupação com as plantas, e que isso é educação ambiental? Sim, isso é, mas não é só isso. A gente precisa trabalhar as problemáticas subjetivas. Então, assim, isso que eu vivo hoje como uma mulher negra, e descobri isso em 2016, começou a afetar, e a gente precisa falar disso. Então, e isso não é identitarismo, porque se a gente não tiver esse recorte, agora o censo saiu aí, os resultados, Vitor é sociólogo, sabe mais que eu dessas questões, precisa disso para a política pública. E isso é um enfrentamento, tá, Vitor? Então, assim, eu não estou desfazendo da educação ambiental toda eu não estou jogando tudo fora, a criança e a água fora, mas eu estou dizendo que a gente precisa avançar. O Lula falou muito bem isso lá. Não dá para ficar aqui falando de mudança climática sem falar das desigualdades raciais, a desigualdade de gênero, de sexualidade e outras e outras e outras. Né? E o Ailton Krenak fala muito bem desse mito da sustentabilidade, da natureza, o homem e a natureza. Então, isso não dá mais em 2023 a gente ficar desse jeito. E a gente paga um preço caro. Mas precisa erguer a voz das pessoas da comunidade. Porque esse saber científico, ele é um saber científico que foi criado por um grupo. E a gente precisa... E até a própria ciência, Humberto Maturana fala, ciência e vida cotidiana, um biólogo chileno, que eu trabalhei muito no meu mestrado, a ciência ela surge na vida cotidiana, ela não surge lá nos laboratórios. Tudo surge na vida cotidiana. A gente vive isso na pandemia. Como que a gente foi aprendendo? Ah, não pode, tem que tossir assim, tem que fazer isso, né? Escancarou a questão do racismo ambiental na pandemia. Ah, fica em casa, as pessoas, tem gente que não tem casa, 10 pessoas, 15 numa casa, não tem água. Então, isso ficou muito forte na pandemia que a gente viveu. Então, não tem mais como voltar. Eu acho que agora, a partir da população negra entrando na universidade, permanecendo, e levando essas vozes para a universidade, né, das pessoas insubmissas, que essas pessoas dessas comunidades, a gente pode considerar insubmissos porque estão até hoje resistindo, né? E essas concepções de educação ambiental, elas estão em disputa, né? Então, a direita, ela tem uma concepção sobre o meio ambiente e sobre políticas ambientais. Vide governo Bolsonaro, tudo que se tornou dentro da política ambiental brasileira, assim. Então, pensar em educação ambiental, se a gente não disputar e se a gente não trouxer essas outras perspectivas e outras ecologias, a direita tem um caminho muito bem definido, que é um modelo historicamente colonial escravocrata, né? Quando a gente olha, por exemplo, ainda hoje, que muitas pessoas são retiradas de trabalho análogo à escravidão, do que hoje é considerado trabalhos análogos à escravidão, a gente está falando de uma indústria que se alimenta desse trabalho análogo à escravidão. A gente está falando de questões ambientais que estão colocadas aí. Agora a questão a gente está olhando para isso e enxergando isso como uma questão ambiental, ou a gente está deslocando isso e tratando isso como qualquer outra coisa, né? Então, disso que a Andrea traz, que eu acho que é extremamente importante, de como que a gente também, dentro do próprio espectro de esquerda, precisa entender a questão ambiental com a sua devida relevância, porque no próprio debate, inclusive, de construção do debate marxista, a questão ambiental foi inicialmente colocada de lado, ainda que nasça de um contexto de debate de industrialização e todos os impactos disso, mas muito mais pensando sobre como que esse impacto recai sobre as pessoas e não sobre a questão ambiental como todo, e como a gente ainda tem entraves para compreender a questão, por exemplo, do próprio ecossocialismo e todas as concepções do ecofeminismo, do racismo ambiental e tudo que atravessa a questão ambiental como parte fundamental para compreender o capitalismo. E hoje falar em ambiental é até um pouco demodê, assim, né? Porque é socioambiental, né? Hoje em dia, qualquer análise, né? Não sei se isso repercute na discussão do que é racismo ambiental, que eu acho que é importante porque junta as duas palavras e coloca, ó. Mas, na verdade, a gente está falando de um racismo socioambiental, né? Que ele é o meio ambiente e as pessoas sofrendo os impactos, porque tudo que afeta a natureza, afeta a gente e afeta dessa maneira diferente que você falou. Eu queria que você nos trouxesse como você vê que os movimentos, né, que veio dos movimentos, né, essa expressão, como que eles têm usado hoje, que importância tem tido esse entendimento, né, sobre o racismo ambiental. Enfim,
a gente contou várias vezes, falou inclusive a Andrea falou da Carolina, e a gente pode entender o conceito de racismo ambiental como a própria noção de quarto de despejo, né? Uhum. Porque eu acho que a Carolina antecipa algumas décadas antes, né? Porque ela está falando da década de 50. O conceito de racismo ambiental é da década de 80. Então, ela na década de 50 já estava nomeando isso como quarto de despejo, né? E aí, quando a Andrea Uhum. fala de educação ambiental, dessa educação ambiental antirracista, é justamente considerar que a Carolina Maria de Jesus é um sujeito ecológico, né? Que tem algo a dizer e a acrescentar, e como que as políticas públicas muitas vezes não consideram a gente, né? Então, quando você falou anteriormente, por exemplo, de como que geralmente os gestores, as pessoas que estão nos cargos de poder, pensando as questões ambientais, são homens brancos, que foi discutido aqui, isso não é trivial. Isso é elemento fundamental, porque as populações que estão sofrendo os impactos ambientais, elas não estão atuando como sujeitos construtores de políticas públicas. Então, quem constrói políticas públicas, políticas ambientais, políticas sanitárias, são as pessoas que historicamente são privilegiadas e que têm acesso a direitos, inclusive acesso a privilégios, né? Quando esses direitos eles são restritos a algum grupo. E aí como que entra toda a questão dos movimentos sociais se apropriando disso? Muito com a pandemia, começou-se a falar muito mais de racismo ambiental, porque ficou muito evidente a racialidade da morte, de como que a população negra e pobre, favelada, periférica, por exemplo, não tinha acesso à água, por exemplo, para fazer higienização das mãos, que era uma medida básica de profilaxia da pandemia Covid-19. Então, passou-se a discutir muito a questão do racismo ambiental. E aí, muitas pessoas passaram, muitos grupos, enfim, passaram a saber que existia um nome. É muito louco isso, né? Porque muitas vezes a gente vive processos e a gente não sabe que É aquilo tem um como caiu a nome. ficha, né? Quando você Fez o download, sintetiza completou lá o no, download, né? É, sintetiza em uma expressão que você sabe, não sabia nomear, né? Você sentia, não exato. sabia. Muitas populações quilombolas, por exemplo, e muitas populações indígenas hoje se apossaram do conceito de racismo ambiental para fazer suas disputas políticas e territoriais e reivindicar políticas públicas. Então, tem lideranças quilombolas indígenas, por exemplo, do Brasil, indo para a COP discutir mudanças climáticas, tendo a pauta do racismo ambiental como algo central. Isso é incrível, assim, porque a gente está falando de sujeitos que são extremamente impactados e que em algum momento compreenderam que aquilo que eles vivenciavam tinha um nome e passaram a utilizar esse nome como uma disputa política para reivindicar o seu lugar no mundo. E aí é o que a Andrea está falando dessa resistência, né? E é como que essa educação ambiental olha para esses sujeitos, porque, enfim, a gente poderia estar fazendo, por exemplo, uma pesquisa sobre percepções, sobre como cada pessoa pensa, a percepção que elas têm sobre o meio ambiente. Não é esse o nosso foco de perspectiva de educação ambiental e de perspectiva ambiental e ecológica. A nossa perspectiva é justamente de como que a gente olha para os processos cotidianos, para os sujeitos que vivenciam essas realidades e com eles se constrói diálogos e políticas e leituras de mundo onde possa existir outros modos de habitar e existir. E aí a gente está falando que isso é ecologias, outras ecologias, ecologias insubmissas, isso é parte de uma educação ambiental. Então, muitos movimentos sociais, eles têm olhado para o conceito de racismo ambiental e a gente vive num país um país muito grande, né? Às vezes a gente fica numa discussão aqui nas capitais, nos centros urbanos, e às vezes demora para chegar em determinados interiores, determinadas zonas do país, né? Então, muitas comunidades de interior mesmo, aos poucos têm tido noção com esse diálogo de racismo ambiental e passado a utilizar isso dentro das suas agendas, das suas disputas. Num dos seminários que a gente fez lá no grupo, por exemplo, o Jefferson, né, que é uma liderança indígena, falou: Nossa, isso tudo que você falou aí é o que que você chamou de racismo ambiental e tudo mais, eu tinha trazido os dados, né, das questões do saneamento, do racismo ambiental no meio urbano e no Brasil de modo geral. Ele falou: A gente vivencia isso nas aldeias indígenas. Então, às vezes é um contato desse, de tipo, até então ele não tinha escutado falar de racismo ambiental. E isso se torna uma chave de entendimento da leitura de mundo, né? E isso se torna fundamental para poder fazer outras disputas no campo das políticas públicas, por exemplo, né? Tem outro conceito que eu acho interessante, eu acho que dialoga um pouco, não sei, no campo mais né, das teorias, mas assim, que é o conceito das zonas de sacrifício, né? Os grandes empreendimentos que eles
enfim, algumas regiões são declaradas como realmente para ser sacrificada, a população dessa cidânia, porque ali vai entrar um grande empreendimento. Você está um lugar aqui, Narradores de Javé, né? Narradores O de filme Javé, né? Filme que que surge, inspirou inspirou o nosso programa, o nosso que é o projeto. caso, nesse caso, as barragens, né? Vai ser Sim, inundada a comunidade, essa história aí da sagacidade do filme, né? Que é o cara tentando sim. registrar essa história antes que desapareça. E é uma obra de ficção, mas é uma obra totalmente real, né? Aconteceu em vários lugares, inclusive Quilombo dos Palmares, ali, a região, né? Se não me engano, que foi tem alguns lugares até históricos assim que foram afetados por barragens, né? E, e aqui também, você vê regiões como Barra do Riacho, ali em Aracruz, está cercado de empreendimentos e todos os impactos sociais, ambientais, uma comunidade de pescadores tradicionais que foi profundamente afetada, né? Então, assim, e aí quando você vai fazer esse olhar de novo, quem são as populações dessas chamadas zonas de sacrifício? São as mesmas populações pobres, negras, indígenas, né, que sofrem esse impacto e vão ser ou tiradas dali ou condenadas a viver numa condição subhumana, que vai fazer ou eles migrarem ou eles terem que, né, sobreviver ali, talvez das migalhas desses empreendimentos, sem sua forma tradicional de vida, que geralmente, quando a gente vai nas comunidades, o relato é um relato saudoso, né, um relato de outro tempo em que se tinha não só melhores condições, né, de menos necessidades, porque se vivia da natureza e tal, mas também uma alegria maior de viver, né? Isso é muito triste constatar. E aí isso nos traz a perspectiva que, às vezes, essa luta implica recuperar território. É uma questão que está muito forte nas comunidades indígenas, nas comunidades rurais, mas também no meio urbano, né? Eu acho que a estratégia de recuperar espaços que foram dominados, né, por esse capitalismo, por essa urbanização, muitas vezes é a estratégia para a comunidade poder manter, né, enfim, sua forma de vida. Não sei se exatamente isso, né, como eu te falei, se dialoga se isso tem sido discutido dentro desse debate, né, do racismo ambiental e É, também o, da de- educação ambiental. o debate sobre zona de sacrifício ele é um debate fundamental dentro das discussões de justiça ambiental, né? Que é um debate historicamente feito pelo viés marxista, pela concepção de classe, de pobreza Uhum. urbana e questões ambientais, por exemplo, né? E aí como que dentro dos grandes debates, projetos de desenvolvimento, custo do progresso, né, é deslocado para as populações pobres, né? E aí, só que aí voltamos a toda a questão de como que o marxismo e a leitura marxista negligenciou a temática racial. Por quê? Porque, historicamente, lá nos Estados Unidos, quando eu contei aquela historinha de onde surgiu o racismo ambiental, é desse movimento de luta contra o racismo ambiental que surge o movimento de justiça ambiental, por justiça ambiental. Então, primeiro surge alguém nomeando enquanto, isso aqui é racismo ambiental, e depois essas pessoas que estão falando, olha, isso aqui é racismo ambiental, precisamos lutar contra isso, precisamos de um movimento por justiça ambiental, e aí se constrói todo o movimento ambientalista e por justiça ambiental. E aí, o que que acontece no Brasil? Quando vem para cá, para o Brasil, esse movimento por justiça ambiental, vem só o movimento por justiça ambiental na perspectiva de classe. A origem dele, que era uma origem racial, do racismo Uhum. ambiental, é apagada. Então, no Brasil se trouxe esse debate de zonas de sacrifício e todas as expressões correlatas para tentar expressar esse processo, mostrando como esse processo fosse extremamente um processo fruto do capitalismo e fruto das questões de classe, apartado das questões raciais. E eu acho que o movimento que a gente vem tentado fazer agora, de algum tempo, obviamente, e com esses movimentos mais fomentado agora de denúncia desse racismo ambiental, é justamente mostrar que essas populações que sofrem com os custos do progresso, com os custos do desenvolvimento, são populações pobres, mas também populações negras, e são mulheres, por exemplo, chefes de família, né? Quando a gente olha, por exemplo, para os dados dos domicílios que não têm saneamento no Brasil, por exemplo, o IPEA, ele constrói esses dados, né, dos retratos das desigualdades, ele mostra que se você é mãe solo, se você é uma mulher, mãe solo, negra, pobre, há uma grande chance do seu domicílio não ter saneamento e
também não ter acesso à educação, acesso à luz e tantas outras desigualdades. Então, existe atravessamentos de gênero, de raça e classe que se sobrepõem, que a gente não pode desconsiderar, né? E esse é o movimento que a gente busca tentar fazer. E quando você fala, né, você trouxe quando você traz a zona de sacrifício e mostra como que são considerados sub-humanos, né, não humanos, é um debate que eu tenho feito sobre como que um debate que muitos intelectuais têm feito de que o processo do racismo é um processo de desumanização das pessoas negras e eu me aproprio desse debate para poder pensar como que a população negra historicamente é taxada como uma população suja, fedida, imunda, e como que é uma construção higienista, né? Como que esse racismo ambiental ele tem camadas simbólicas. Quando você falou, por exemplo, todo esse processo de zonas de sacrifício são processos também que favorecem disputas por territórios, mas os territórios não são só espaciais, são territórios simbólicos também. Então, quando a gente está falando de como que o racismo ele opera numa sociedade desumanizando corpos negros, a gente está sobrepondo, quando a gente pensa o racismo ambiental, que determinadas populações historicamente são consideradas e são jogadas para lugares insalubres e precarizados para deixar morrer e que está tudo bem. Isso não é um funcionamento disfuncional desse capitalismo racial, desses processos coloniais de colonialidade. É justamente dentro de uma perspectiva eugenista, de um projeto eugenista de sociedade, que esses projetos, esse racismo, como ele acontece, o racismo ambiental, como ele acontece, e a produção de estigmas raciais, que populações negras são sujas, fedidas, imundas, a gente autoriza com que todos esses processos de violência, desumanização, precarização e de genocídio aconteçam com essas populações. Porque numa perspectiva eugenista, de um país branco, clean, limpo, é necessário com que esse genocídio aconteça. E aí esse genocídio acontece na sua via que às vezes é mais difundida, que é o genocídio da juventude negra pela via letal, né, de armas de fogo, enfim, a atuação da polícia, de que a cada 23 minutos morre um jovem negro de periferia, mas também de outras dinâmicas de produção desse genocídio. Então, a cada 1 hora e meia, por exemplo, morre uma pessoa negra no Brasil por doenças de saneamento, doenças que são consideradas evitáveis e negligenciadas. A gente está falando que perpetua e persiste no Brasil um processo histórico e estrutural de genocídio da população negra que prescinde, que é fundamental, que demanda, dentro dos seus mecanismos, o racismo ambiental como uma forma de produção de morte, de precarização da vida. De morte, tem a morte violenta, que é muito colocada, né, em perspectiva racial e de gênero, tudo, e aí a gente tem essas mortes, entre aspas, né, muitas aspas, silenciosas, né, não são percebidas. A gente violentas, mas são violentas, são absurdamente violentas. Né? Uma criança morrer por falta de saneamento, por exemplo, por fome, enfim. A gente está falando de populações, de pessoas que estão morrendo por diarreia, por exemplo. A gente hoje, em 2023, a gente tem tecnologia para ir para a Lua, nanotecnologias nos celulares e tantas outras coisas. Se discute tecnologias para poder ir a Marte, e a gente está falando de pessoas que ainda hoje morrem por não ter políticas de infraestrutura de saneamento, por morrer por diarreia. Isso é inadmissível. A gente está falando de uma dimensão, e aí voltamos, né? O fato de pessoas brancas, ricas, conservadoras estarem historicamente conduzindo as políticas públicas e controlando o Estado e as empresas no Brasil não é deslocado justamente desse processo de pessoas negras e pobres, periféricas, LGBTs e mulheres que estão morrendo. Esses extremos, inclusive na ocupação dos cargos de poder, ocupar cargo de poder significa você decidir, inclusive, para onde vai políticas públicas e quais são os corpos e quais são as vidas que importam. E aí a gente está falando de uma educação ambiental que possa levar em consideração justamente que determinados grupos historicamente não têm sido tratados com sua dignidade, que têm sido violados, destituídos do seu direito de existir e das suas cosmologias e suas percepções de mundo, que isso faz parte de uma questão ambiental. Eu vou só para trazer assim, um exemplo que você estava falando, me veio muito à cabeça. Assim, pensar a cidade de Vitória, né, que é uma ilha, parte continente, ela é totalmente, quer dizer, você tem a parte de mar, né, litoral, que é a área considerada nobre, entre aspas, também. E você tem, em contraposição do outro lado, que fecha a ilha, é o mangue. E a associação que se faz do mangue, que na verdade é um ecossistema riquíssimo, né, de reprodução de espécies, importantíssimo,
por equilíbrio socioambiental, é parte fundamental, né? Faz parte da Mata Atlântica e tal. Ele é visto como um lugar sujo, como um lugar, né? Inclusive, você falou a questão do cheiro, né? Que, tipo, é visto como um lugar fedorento. Também tem a ver com contaminação, mas tem o seu próprio cheiro do ecossistema, como os outros têm também, como o mar tem, né? E tudo isso é associado né? E a população negra, principalmente negra, indígena, descendentes, né? Mestiça, que está ali nesse espaço. Como é que a espacialidade dessa cidade exemplifica tão claramente esse processo, né? E as suas contradições, né? Porque, por exemplo, quando a gente olha para Ilha do Boi, Ilha do Frade, muitos lugares também não têm saneamento. Uhum. Só que eles não são estigmatizados como Exato. locais sujos, fedidos e imundos, porque a população que mora ali é uma população branca e rica. Branco e rico jamais vai ser sujo, fedido e imundo. Então, isso mostra como que essas construções de estigmas, essas construções simbólicas, elas atendem a finalidades políticas, né? Quando você estigmatiza um grupo, você é parte fundamental do processo de dominação política. Você produz subalternidade. Essa mentira, essa história que cada vez é reificada e contada, algum momento ela é internalizada por esses sujeitos. Lá, inclusive, algumas escolas, né, de Goiabeiras, dessa região que você está falando de Mangue, muitas crianças têm vergonha de morar em Goiabeiras, dos pais terem relação com o Mangue, da sua família ter alguma ligação com esse Mangue, por conta de todo esse processo que é reificado, de que isso é ser sujo, de que isso é ser fedido, de que isso é ser imundo, né? E aí o projeto de urbanização cria o que eles chamam da orla, né? Que é onde era o mangue, onde era a maré, agora vira orla. Aí entra naquela estética do outro lado, como se fosse um apagamento, né, do mangue. A Ilha das Caeiras, Embora há quem reivindique, né, o mangue de volta, né? O Mangue Beach para Recife foi um orgulho. O mangue para a gente continua sendo uma coisa escondida, embora existem projetos, você está no SOS Manguezal, o Cursinho Popular Risoflora, a Mangueoteca de Maria Ortiz, que são espaços justamente de educação popular, né, de educação ambiental, que estão falando, ó, esse aqui é mangue, isso não é ruim, né? Então, quebrar isso é importante. E aí você quer... A gente já está chegando nos finalmente, aí eu queria... Não, eu gostaria de... A gente está se despedindo, né? Quase. Então, Temos minutinhos. eu quero me despedir agradecendo e queria ler uma poesia de Conceição Evaristo. Não sei se eu Ótimo. posso ler agora ou se Vitor fala, o que você... Eu queria que vocês também, aproveitando, dessem algumas dicas aí também de leituras, filmes, obras, enfim, alguma coisa que ajude a pensar, refletir e aprofundar sobre o que vocês falaram, tudo isso que vocês têm falado aqui. Então, nossa, são muitas coisas, né? A gente indica super Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, né? Que o Sandy Oliveira, Ailton Krenak, Paulo Freire, né? Sueli Carneiro, Grada Quilomba, Nilma Lino Gomes, Andréa Ramos, Vitor de Jesus. Acho que o Malcolm Ferdinand Todos- também tem uma obra importante agora, né, Sim. Uma Ecologia Decolonial, que tem revolucionado, assim, os debates, inclusive na perspectiva epistêmica francesa e inglesa, assim, que é um cara preto produzindo também dentro do Caribe, né, que a gente muitas vezes olha sempre para os Estados Unidos e para a Europa como centro de referência intelectual. Aqui a gente trouxe várias referências brasileiras e cotidianas nossa, mas também pensando outras pessoas pretas que estão para além daqui, pensando também a questão ambiental, né? Então acho que é uma obra atualíssima, né, e relevante para poder discutir. Bell Hooks também, Bell Hooks, né? Angela Davis. E filme Guerras do Brasil, que começa com Ailton Krenak, né? A série. O Ailton Krenak começa falando várias coisas extremamente importantes quando os portugueses chegaram aqui, encontraram os povos originários. E eu acho extremamente importante todo mundo assistir, né? Principalmente o primeiro episódio, que é onde ele aparece, a Sônia Guajajara. E acessar o canal Narradores da Maré, nós temos vários podcasts, o YouTube, Narradores da Maré, tem no Instagram, né, as pesquisas do grupo, que são maravilhosas, coordenado pelo professor Solé, que a gente agradece por toda a organização que ele tem feito com o grupo, toda a sensibilidade. Ele é professor do Centro de Educação e a gente precisa de uma voz, né? Eu não estou como professora do Centro de Educação efetiva, não sou, e ele está lá, né,
ajudando a gente com o projeto, junto com os outros pesquisadores, que são todas professoras e professores da educação básica, e estudantes também. Então, isso é muito legal, isso é muito importante para a gente conseguir alimentar essas sementes, né, em outros espaços-tempos. Vamos colocar na descrição, né, do vídeo, do podcast, o link aí para as redes Narradores da Maré. Quem quiser adiantar, já é só pesquisar, né, também. Eu também queria citar O Lugar de Toda Pobreza, né, que é um clássico aqui no estado, porque, embora ele não racialize o debate, mas isso é interessante, porque o próprio livro, ele conta a história do lixão, né, de São Pedro, e toda a disputa fundiária, e todos os processos urbanos e, enfim, desse capitalismo urbano, dessa expoliação urbana. Mas quando a gente olha as fotos dos sujeitos que estão lá, né, no livro, são sujeitos negros, assim. E aí, como que a gente olha, por exemplo, historicamente, como uma das dinâmicas do racismo ambiental é justamente essa dos lixões, né? Nós estamos nos lixões, enquanto população negra e pobre, tirando o sustento de vida, como Carolina de Jesus, tirando a própria comida, muitas vezes, morando, muitas vezes, muita da população em situação de rua utiliza também os lixões como local de moradia. Então, existe uma faceta do racismo, muitas facetas do racismo ambiental que perpassam o lixão, e quando a gente olha para esse livro, né, do Lugar de Toda Pobreza, que ele conta a história do lixão de São Pedro, ele diz muito desses processos, embora não racializado, mas a gente pode ler com uma perspectiva racializada com tudo isso que a gente trouxe aqui hoje. Acho que Estamira também é uma obra muito boa para poder pensar. O Lugar de Toda Pobreza é do Hamilton de Almeida e do Henrique Gobi, né, o livro, e tem o documentário também dirigido pelo Hamilton de Almeida, em anos 70. 70, 80, por aí. E aí Estamira, enfim, tem obras importantes para a gente poder pensar as dinâmicas mesmo desse, enfim, não são documentários que estão pensando, conceituando o racismo ambiental, mas a gente está olhando para essas obras como uma possibilidade de entender, inclusive, as questões sociais, políticas e econômicas desses processos, inclusive muitas vezes atravessado pela precarização da vida, né? Quando a gente olha para a história da Estamira e tantos outros documentários nessa perspectiva, de quanto que viver nesses processos de racismo ambiental é adoecedor, o quanto que viver nessa situação de precariedade, de insalubridade, potencialmente nos leva à loucura, né? E muitas pessoas em situação de rua, muitas pessoas que vivenciam isso, esse racismo ambiental, precisam criar mecanismos internos de se desvincular disso, né? Para mim, eu enxergo a loucura como esse desvinculamento da realidade que é tão dura, e você cria uma outra realidade para você poder a vida fazer algum sentido, né? Então, acho que Estamira é uma boa obra para poder pensar junto com esse Lugar de Toda Pobreza, dando as suas camadas e suas nuances de classe, raça e gênero, interface com a questão ambiental. E foi dicas boas também, né, para os professores, para os movimentos, que são multiplicadores, na verdade, dessa educação ambiental antirracista, né, que a professora falou aqui. Gente, obrigado, Vitor Jesus, Andréa Ramos, essa foi a entrevista do século, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer, que hoje está agasalhado aqui nesse frio polar de Vitória. De volta em breve aí com mais temas importantes para pensar o Espírito Santo aqui na entrevista do século, e também com outros programas aí nas redes. Curta, compartilhe, comente, Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, e também todo dia tem novidade no séculodiario.com.br. Agora vamos para... Tinha esquecido. A poesia final. Sim. Conceição Evaristo. Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A minha voz, a voz de minha filha, recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância,
o eco da vida e liberdade. Conceição Evaristo. Vale, com Gratidão. essa Arrasou. fechamos, lindo, obrigado. Até logo, galera. É nóis. Entrevista do século. Conversas para pensar a realidade e a transformação do Espírito Santo.